político, escritor e ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Winston Leonard Spencer Churchill. Melhor lutar por algo, do que viver para nada. Não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Ninguém tem dor de estômago por engolir palavras cruéis que deixou de dizer. É bom ter livros de citações gravadas na memória, elas inspiram-nos bons pensamentos. A minha imaginação me consola, mas, definitivamente, eu não poderia nem mesmo sobreviver se não tivesse senso de humor. Quanto mais longe você conseguir olhar para trás, mais longe você enxergará para frente. Eu sou um otimista. Não me parece ser útil ser outra coisa. Gosto de porcos. Os cães olham-nos de baixo, os gatos de cima. Os porcos olham-nos de igual para igual. A noção de liberdade de expressão para algumas pessoas é que elas são livres para dizer o que quiserem, mas, se alguém diz algo de volta, elas ficam indignadas. Ninguém pode garantir o sucesso na guerra, mas apenas merecê-lo. Não adianta tentar negociar com o tigre quando a sua cabeça já está dentro da boca dele. A vida dá lições que só se dão uma vez. Minha conquista mais brilhante foi a habilidade de persuadir minha mulher a se casar comigo. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. A verdade é inconvertível, a malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas, no fim, lá está ela. Construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia. Nunca desista em nada grande ou pequeno, grande ou mesquinho, nunca ceda exceto a convicções de honra e bom senso. Nunca ceda à força, nunca ceder ao poder aparentemente esmagador do inimigo. As árvores solitárias, quando conseguem crescer, crescem fortes. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo. Todas as grandes coisas são simples. E muitas podem ser expressas numa só palavra: liberdade, justiça, honra, dever, piedade, esperança. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me ensinem. É um erro tentar ver muito longe no futuro. A corrente do destino somente pode ser puxada um elo por vez. Por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Quando se consegue alguma coisa que se deseja, é muito bom deixá-la onde está. Você nunca chegará ao seu destino se você parar para espantar cada cão que vier latir para você. Se Hitler invadisse o inferno, eu cogitaria de uma aliança com o demônio. A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide pensando nas próximas eleições, enquanto aquele decide pensando nas próximas gerações. O povo deve ser poupado de saber como são feitas as leis e as salsichas. Qual o valor de viver, se não for lutar por causas nobres e tornar este mundo confuso um lugar melhor para aqueles que viverão nele depois de termos partido? De que outra forma podemos nos colocar em uma relação harmoniosa com as grandes verdades e consolações do infinito e do eterno? E eu confesso minha fé de que estamos marchando em direção a dias melhores. A humanidade não será abatida. Estamos prosseguindo, oscilando bravamente para frente, ao longo da grande estrada, e já atrás das montanhas distantes está a promessa do sol. O preço da grandeza é a responsabilidade. É inútil dizer, estamos a fazer o possível. Precisamos de fazer o que é necessário. Você tem inimigos. Bom, isso significa que você se levantou para alguma coisa, em algum momento de sua vida. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Todo governo que ousa fazer tudo, acaba fazendo nada. É melhor morrer em combate do que ver ultrajada a nossa nação. O orgulhoso prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho.
Toda a história do mundo se resume no fato de que, quando as nações são fortes, nem sempre são justas, e quando desejam ser justas, não são mais fortes. Se você tem 10.000 regras, destrói todo o respeito pela lei. Quem aos 20 não foi socialista não tinha coração. E quem aos 40 não foi conservador não possui cérebro. É preferível ser irresponsável e estar com a verdade do que ser responsável e no erro. Existem 3 tipos de pessoas: as que se preocupam até a morte, as que trabalham até morrer e as que se aborrecem até a morte. Eu já tirei mais do álcool do que o álcool tirou de mim. Uma mulher me fez começar a beber. E jamais tive a oportunidade de agradecê-la por isto. Cada um espera que, se alimentar o crocodilo o suficiente, o crocodilo comerá por último. Todos eles esperam que a tempestade passe antes que chegue a própria vez de ser devorado. Nós moldamos os nossos edifícios, e depois eles nos moldam. O general Montgomery estava sendo homenageado, pois venceu Romão na Batalha da África, na Segunda Guerra Mundial. Discurso do general Montgomery: não fumo, não bebo, não prevarico e sou herói. Churchill ouviu o discurso e com ciúme, retrucou: eu fumo, bebo, prevarico e sou o chefe dele. Quando Churchill fez 80 anos, um repórter de menos de 30 foi fotografá-lo e disse: Sr. Winston, espero fotografá-lo novamente nos seus 90 anos. Resposta de Churchill: por que não? Você me parece bastante saudável. O repórter pergunta ao velho Churchill, aos seus 80 e poucos anos: Churchill, qual o segredo dessa longevidade? O esporte, meu caro, o esporte nunca o pratiquei. Agora, isto não é o fim. Nem sequer é o começo do fim. Mas é, talvez, o fim do começo. Os estadistas não são chamados apenas a resolver questões simples. Estas, mais das vezes, resolvem-se por si. É quando a balança oscila e o equilíbrio está envolto em brumas que há oportunidade para as decisões capazes de salvar o mundo. O melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um eleitor mediano. Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. É preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar-se e ouvir. Para uma comunidade, não há melhor investimento do que dar leite aos bebês. Não passamos de minhocas. Mas acredito ser uma minhoca que brilha. Viva de maneira a não se arrepender se algo que você disser ou fizer for publicado. Mesmo que o que for publicado seja mentira. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. Um prisioneiro de guerra é um homem que tentou matá-lo, não conseguiu e agora implora para que você não o mate. Quando se tem de matar um homem, não custa nada ser educado. Os problemas da vitória são mais agradáveis do que aqueles da derrota, mas não são menos difíceis. Não há loucura mais cara que a do idealismo intolerante. Há um momento especial que acontece na vida de toda pessoa, um momento para o qual ela nasceu. Quando aproveitava essa oportunidade extraordinária, faz com que a pessoa cumpra sua missão, uma missão para a qual somente ela tem as qualificações necessárias. Nesse momento, a pessoa encontra a grandeza. Esse é o nosso momento maravilhoso. Você sempre pode contar com os americanos para fazer a coisa certa depois que eles tentaram todo o resto. Nunca se renda, exceto as convicções de honra e bom senso. O que eu espero, senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo. A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas, a vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. Entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, e terás a guerra. A maior lição da vida é a de que, às vezes, até os tolos têm razão. Um homem com convicção pode superar uma centena que tem apenas opiniões. Estou pronto para enfrentar o meu Criador. Se o meu Criador está ou não preparado para a ardua prova de me enfrentar, esse é outro assunto.
Na véspera do 75º aniversário, quando questionado sobre o medo da morte. Não sou exigente, eu me contento facilmente com o melhor. A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes. A sorte não existe. Aquilo a que chamas sorte é o cuidado com os pormenores. Onde há grande poder, há grande responsabilidade, onde há menos poder, há menos responsabilidade, e onde não há poder, acho que não pode haver responsabilidade. Melhorar é mudar. Ser perfeito é mudar com frequência. Um homem faz o que precisa apesar das consequências pessoais, apesar dos obstáculos, perigoso e pressões, e isso é a base de toda a moralidade humana. A paz depende do acúmulo de instrumentos de dissuasão de instrumentos contra o agressor. A história será gentil para mim, pois pretendo escrevê-la. Eu não me preocupo com a ação, e sim com a falta dela. Agradeço muito por ter assistido todo o vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para ajudar o Parafrasearte a crescer. Deixe nos comentários as suas frases preferidas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!